Hello! Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Nosso tema geral da semana é consumo responsável. E o conteúdo é plantando matemática, com polígonos regulares e suas características. Você já ouviu falar nessa palavra polígono regular? Sabe o que é um polígono regular? Pois a gente vai aprender hoje o que é um polígono regular e conhecer alguns polígonos, quanto à nomenclatura, quanto aos seus nomes, de acordo com o número de lados, qual é o nome de determinado polígono. Já pensou em cultivar seus próprios legumes e verduras? Isso é possível. O cultivo de alimentos livres de agrotóxicos traz inúmeros benefícios. A produção de alimentos em grande escala, a industrialização e o uso de toxinas aumentam o risco de doenças. Cultivar suas próprias leguminosas em sua casa pode ser considerado um grande avanço para quem busca uma alimentação saudável. Hortas e seus formatos. Aqui nós temos exemplos de várias hortas com formatos diversificados, que inclui a matemática no meio disso. Aqui você vê uma espécie de plantação no formato de você conhece esse formato? Ele tem 6 lados, 6 ângulos, 6 vértices, Esse formato aqui que é chamado de hexagonal, que vem de hexágono, que tem 6 lados. Aqui, formato quadrangular, que vocês já conhecem. Aqui o formato parece uma pirâmide, tem um formato triangular. As hortas geralmente apresentam formatos poligonais, que vêm dos polígonos. Cada polígono é caracterizado e nomeado de acordo com o número de lados. De acordo com o número de lados ou o número de vértices, que é o mesmo. Os vértices são os cantos. Se eu tenho 3 cantos, eu também tenho 3 lados, certo? Aqui no quadrado tem 4 cantos, também tem 4 lados, certo? De 3 lados, chama-se triangular, 4 lados quadrangular, 5 lado pentagonal, 6 lado hexagonal. Isso se for num sólido, Esse aqui é um formato de um prisma, vocês viram na aula passada, um prisma hexagonal, lembra? Que vocês até confeccionaram, uns confeccionaram cubos e outros confeccionaram um prisma. Prisma hexagonal é isso aqui, só que ele é mais achatadinho, mas ele é um prisma hexagonal. E que as duas bases dele têm o formato de um hexágono, que a gente vai conhecer essas figuras mais à frente, hexágono, pentágono. Mas o que é um polígono? Você se lembra o que é um polígono? Em geometria, um polígono é uma figura fechada, Não pode ser aberta, com lados feitos com linhas retas. A palavra polígono vem da palavra em grego polígonos, que significa ter muitos lados ou ângulos. Então, poli vem de muitos e gonos é ângulos, então são muitos ângulos, É feito de linhas retas, Não pode ter forma curvilínea nem circular e tem que ser fechado. Aqui nós temos uma tabela que mostra os polígonos mais conhecidos com o número de lados e o nome dele, a nomenclatura. Polígono de um lado não existe, não tem como fazer. Se for um lado é só uma única reta, então é aberto, não é fechado, então não é polígono. De 2 lados também não existe, A partir de 3 lados é que começam os polígonos. Um polígono de 3 lados ou 3 vértices chama-se triângulo. De 4 lados, quadrilátero, que tem vários quadriláteros, O quadrilátero não é só um quadrado, não é só um retângulo. É qualquer figura que tenha 4 lados, certo? Então, aqui nos polígonos de 4 lados, eles são chamados de quadriláteros porque tem 4 lados. Mas eles têm nomes específicos. Tem o quadrado, tem o retângulo, tem o paralelogramo, tem o trapézio, tem o losango, São os mais conhecidos. De 5 lados, a gente chama de pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono e 10, decágono, Até anotem essa tabela com esses nomes e os números de lados no seu diário de bordo, Pronuncie também, como se lê cada palavrinha dessa. De 11 lados, 1 decágono, 12 dodecágono, se você percebeu, agora já vem a junção, O decágono é de 10, então acrescenta só mais 2, que é dode, aí fica 12, dodecágono, todos aqui tem o decágono agora.
Se você aprender o decágono, fica mais fácil aprender o 11, o 12, o 13 e assim sucessivamente. De 13 lados, tridecágono. 14, tetradecágono. Tetra vem de 4, viu? Tetra. É tanto quando algum país ou algum time, né, de futebol é campeão por 4 vezes, né, é considerado tetra. Quando ele é campeão por 5 vezes, chama-se que é penta, né, pentacampeão. Que é no caso de 15 lados, penta, aí junta com 10, decágono. 16, hexadecágono. Vocês sabem que o Brasil, né, vai rumo ao hexa, né, na Copa do Mundo, mas não sabemos quando vamos chegar lá, né? Rumo ao hexa por quê? Porque a gente está rumo, né, a querer conquistar a 6ª medalha, né? Hexa, aqui é hexágono, aqui é diângulo, mas quando eu falo de hexa tem a ver com 6, né? É hexágono, 6 ângulos, 6 lados. E hexadecágono é o hexa, que é o 6, mais o decágono, que é o 10. Então, 10 mais 6, 16. Hepta, que vem de 7, e decágono é 10. Então, heptadecágono, 17. Octa, que é do 8, decágono é 10. Então, octa mais decágono é 18. Fica octadecágono. Eneadecágono, 19. E o último, que a gente tem um nome para ele, né? Icoságono. O icoságono é o polígono de 20 lados, de 20 vértices, tá? E aqui nós temos algumas imagens que representam triângulos, triângulos de todos os tipos, né? Pentágonos, ó, tudo isso é pentágono porque tem 5 lados, tá? Não importa o formato. O pentágono mais conhecido é esse do formato de casinha, mas esse que parece uma bandeirinha também é um pentágono, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Tudo que tiver 5 lados, né, é um polígono, né, que a gente chama de pentágono, e for fechado, feito de linha reta. Quadriláteros, como eu já falei, ó, os mais conhecidos, retângulos, trapézio, losango, paralelogramo. E aqui tem uma, ó, que não tem um nome específico para ela. Ela é simplesmente um quadrilátero porque tem 4 lados. E os hexágonos, ó, de vários formatos, todos são hexágonos, que quer dizer que tem 6 lados. Lembrando que isso aqui ainda não quer dizer que são polígonos regulares, tá? A gente vai conhecer mais na frente o que é um polígono regular. Aqui são os polígonos no geral. Mas para ele ser regular, o que ele tem que ter? Pense um pouco aí. E vamos lá, né? O que é um polígono regular? Um polígono diz-se regular se tiver todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos também iguais. Então, polígono para ser regular tem que ter lados iguais, não pode ter lados diferentes. E os ângulos, que são aquelas aberturinhas que ficam dentro, todas do mesmo tamanho, a abertura. O ângulo tem que ser igual também. Aqui nós temos o exemplo de um polígono regular, que é um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais e os ângulos aqui dentro, ó, que é essa aberturinha aqui, são todos do mesmo tamanho. Aqui nós podemos dizer que ele tem ângulos retos, tá? Que é de 90 graus. Então, o quadrado é um polígono regular. Esse triângulo aqui específico, né? Nem todos, mas esse aqui específico, ele é um triângulo regular. Se eu olhar direitinho, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Essa abertura aqui de dentro, esse ângulo, aparentemente, só em olhar a gente sabe que é do mesmo tamanho dessa, que é do mesmo tamanho dessa. Então, é um triângulo regular, é um polígono regular. E esse aqui, como é o nome dessa figura mesmo, que a gente acabou de aprender, tem quantos lados? 6 lados. Então, é um hexágono. Um hexágono tem todos esses seus lados iguais, a gente percebe logo no desenho. E também as aberturas aqui de dentro, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Também é o hexágono regular. Se o desenho não vier bem representado, para dizer que está com todos os lados iguais, às vezes vem representando com um tracinho. Ó. Se vier um tracinho de cada lado, é porque todos os lados são iguais. Se vier um tracinho de um lado e 2 tracinhos do outro, quer dizer que já não é igual, é de tamanho diferente. Mais polígonos regulares para você conhecer: o triângulo, como eu já falei, o quadrado, e aqui nós temos o pentágono. Ó. Se você perceber, todos os lados são perfeitamente iguais, os ângulos, que são as aberturas de dentro também. Aqui é o hexágono, você já conhece aqui. O heptágono, lados iguais, ângulos iguais. Octógono, onde é que você já ouviu a palavra octógono na sua vida? Você já ouviu essa palavra? Octógono. Existe uma coisa chamada octógono, que tem um formato desse jeitinho aqui, com 8 lados, né, que serve para luta, naquelas lutas de pessoas que passam na TV, né, em alguma competição.
eles lutam em cima de um octógono. Preste atenção quando você vê em algum filme, em algum local, né? O local que eles estão lá em cima vai ter esse formato aqui, ó, que é 8 lados. Por isso que é chamado de octo. Octo quer dizer 8. E aqui o decágono, 10 lados perfeitamente iguais e os ângulos também são iguais. E 12 lados, que é o dodecágono, também é regular. Esses são todos polígonos regulares. E esse aqui, você conhece? Imagina qual é o nome dele, a gente viu já. Esse aqui é o icoságono. Tá? Desenhar um icoságono no caderno é meio complicadinho, né? Eu acho que ninguém vai conseguir, né? Eu não sei. Ele fica parecido com um círculo, mas não é, tá? Círculo não é polígono, tá? Para ser polígono tem que ser feito de linhas retas. É porque as linhas retas dele são tão juntinhas que aparenta no final, né? Engana a gente o olhar como se parecesse um círculo, mas não é. É um polígono de 20 lados, se você contar bem direitinho dá 20 lados, tá? E esse aqui especificamente ele é um polígono regular, que ele tem os lados iguais e os ângulos, que as aberturinhas aqui de dentro também são iguais, tá? Esse é o icoságono. E que polígono é esse que forma aqui dentro da moeda de 25 centavos? Quem já tinha prestado atenção nisso? Aqui nós temos um polígono de 7 lados iguais, se você perceber, e 7 ângulos iguais. Então é um polígono regular. E esse de 7 lados ele se chama heptágono. Tá aqui ele, ó, heptágono. Nem todo mundo possui espaço e terra em casa para fazer uma horta. Caso o problema seja o espaço, nós vamos dar um jeito. Que tal fazer uma horta que tenha o mesmo tamanho de uma garrafa PET? Aliás, por que não reutilizar uma embalagem que já foi usada e fazer uma linda horta sustentável? Animou-se? Vamos ver algumas dicas do que plantar. Sugestões para o plantio. O que plantar em sua horta sustentável? Pode ser sementes de alface, se você tiver, né? É encontrado em lojas, mas você pode ter em casa também. Cebola, você pode fazer a sua própria muda. Tomate, se você tiver a semente em casa, ou a muda. Pimentinha, salsinha, hortelã ou algum galinho de flor também, né? Aquelas florzinhas de 9 horas, entre muitas outras, né? Hortaliças e legumes. É hora de pôr a mão na massa, na terra, né? Vamos fazer a nossa própria horta sustentável? Para isso, você vai precisar dos seguintes materiais. Gente, lembrando que se você tiver esses materiais em casa e puder, tira um tempinho e tente fazer, né, com pelo menos um para demonstração, tá? Não é uma atividade obrigatória isso aqui, tá? Mas é muito interessante, né? Junção de ciências e matemática, a gente está trabalhando aqui a interdisciplinariedade, juntando várias disciplinas, às vezes duas, às vezes mais de duas. Aqui nós estamos trabalhando com ciências e matemática e também um pouco de arte, né? Se você tiver, tira um tempinho e tente fazer em casa a sua horta. Vai precisar de uma garrafa PET, terra bem fofa, sementes ou mudas. Se você não tiver a semente ou a muda ainda, prepare pelo menos o seu espaço na sua garrafinha e tesoura. Passo a passo. Faça um corte na garrafa PET com o auxílio de uma tesoura no formato de um retângulo, caso queira pendurar a sua horta, ou faça um corte reto tirando o gargalo, caso queira, né, a horta em pé. Então você decide, se você quiser assim, ó, você corta aqui um retângulo. Coloque dentro da garrafa a terra bem fofa e soltinha. Faça um buraco na terra, caso queira plantar a semente. Coloque-a no buraco, jogando um pouco de terra por cima. Caso queira plantar a muda, insira mais fundo na terra e aperte bem, regue a terra em seguida. Tá? Essa é uma das maneiras. Dicas. Quantidade de luz. A maioria dos vegetais precisa de pelo menos 6 a 8 horas de sol direto. Mas cuidado, viu? Quantidade de água. A maioria dos vegetais não é muito tolerante à seca, precisa de água. Sua horta provavelmente precisará de água pelo menos 2 vezes por semana. Claro que isso dependerá de quantidade de chuva que recebe aí, né? Pesquise sobre o seu vegetal. Na verdade, 2 vezes por semana com a chuva que a gente tem é pouco, tá? Então a gente tem que estar colocando água diariamente mesmo. A não ser que chova, né? Registre tudo. Uma das maneiras mais importantes de melhorar a sua horta é prestar muita atenção em como as plantas crescem. Anote os sucessos e fracassos em seu diário de bordo. E lembre-se, aprendemos muito com os nossos erros, portanto, não desanime. Tá? E se você fizer, né, registre, me mande algum registro, alguma foto, algum vídeo, tá? Muito interessante. E temos também outras dicas, se você não quer fazer desse jeito. Outra dica com garrafa PET. Essa aqui é bem interessante porque essa aqui é auto-irrigável. O que é isso, professora? Uma horta, né, uma plantinha
vai ficar auto-irrigável, ela mesma vai se aguar, né? Ela não vai precisar tanto da sua ajuda. Vai precisar de você colocar água, sim, mas, né, às vezes, não todo dia. E também é anti-mosquito, né? Que o mosquito da dengue não vai estar pondo lá e não vai deixar os ovinhos lá, porque ela está tampada. Se você perceber, foi utilizar também uma garrafa PET, né? A parte de cima e a parte de baixo fica com a água. Essa parte de cima, que tem a tampa, você faz um furinho na tampa e vai colocar uma espécie de fio, né? Algum barbante, alguma coisa que absorva a água, mais, né, fofinho possível, né? Um formato que tenha tecido de algodão, que deva absorver bastante água. Pode ser fio, né, de crochê, juntando vários fios de crochê, ficar um barbantezinho mais grosso e vai colocar no furo da tampa, deixando aqui dentro da areia e a outra parte aqui encostando na água. Essa água ela vai ser absorvida por esse fio que vai molhar a terra aqui dentro. Por isso que ela é auto-irrigável, né? Você pode colocar água aí uma vez, talvez na semana, e ela vai ficar lá se irrigando o tempo todo, tá? E ainda vai evitar de mosquitos, né, colocar os seus ovos aqui. Aí você pode estar testando esse tipo, né, de horta. Você escolhe qual que você acha melhor. E tem essa outra também, outra dica que é com caixinha de leite. Se você tiver alguma caixinha de leite em casa, você também pode estar recortando, colocando o estrume e plantando o que você quiser dentro. Vamos agora falar dos polígonos regulares e perímetro. Lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Olhando aqui para os polígonos regulares, para vocês entenderem melhor. Lados iguais e os ângulos, ó. Um triângulo, por exemplo, para se regular tem que ser 60 graus em cada ângulo. 60, 60, 60. E os lados todos iguais. Um quadrado tem que ter 90 graus em todos os ângulos e os lados iguais. Um hexágono tem 120 graus em cada ângulo e os lados iguais. Um octógono tem 135 graus em cada ângulo dentro, né? Porque os de fora, gente, é outro valor, mas também são iguais, ó. Aqui fora todos são 45 graus. Já o pentágono tem dentro 108 graus e fora 72 em todos. E tem lados iguais. Isso são polígonos regulares. Lembrem sempre disso. Não é só ter lados iguais, é ter lados iguais e ângulos iguais também. E aqui nós temos um polígono regular de 3 centímetros de lado. Como descobrir o perímetro dele? Perímetro é a soma de todos os lados. É só descobrir quantos lados ele tem e repetir várias vezes. Ou então multiplicar, né, a quantidade de um lado pela quantidade total. Ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui tem 9 lados. 9 lados quer dizer, como é o nome dele? É um eneágono, né? Vamos repetir aqui o 3 9 vezes, se você quiser somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu não quero somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, é só pegar 3 vezes 9, né? 3 vezes 9 é mais fácil. 3 vezes 9, 27 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é de 27 centímetros. Se eu quisesse fazer esse perímetro, sei lá, fosse um terreno, né? Colocar 5 fios de arame, o que eu ia fazer? Eu pegava o valor de uma volta, que é 27, e multiplicava por 5. Tá? Então, vai depender do problema. Se o problema é só o perímetro, junta tudo, ou então multiplica o valor de 1 pelo total. E se você quiser saber isso 5 vezes, que é 5 fios de arames, multiplica ainda por 5. E como representar os vértices dessa figura, né? Os vértices dessa figura são os cantos, né? Cada canto é representado por uma letra, ó. Vértice A, vértice B, aqui é o C, aqui é o D, E, F, G, H, I, né? Os vértices se representam por letras maiúsculas e separam por vírgula, tá? E os lados? Os lados representam por letras maiúsculas também, mas a junção de duas letras, ó. A, B, lado A, B. E ainda com um segmentozinho em cima, o segmento de reta. Isso aqui significa lado AB. Lado BC, lado CD, lado DE, lado EF, lado FG, lado GH, lado HI e lado IA. São todos os lados desse polígono, que são 9 lados, certo? É só juntar uma letra com a outra que você faz um lado. E aqui inicia a atividade de vocês, tá? Anota os exemplos e agora a atividade no seu diário de bordo e responda. Essa é a segunda questão. E a terceira do livro didático, tá? Pega o livro de matemática na página 248, questão 3. Muito obrigada por ter assistido. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida.